Nós não podemos ficar estagnados. O universo está em constante expansão e evolução. E então, nós somos parte desse universo. Então, não podemos ficar estagnados, porque se nós não fizermos para ir evoluindo, não precisa ser a correr. Passo a passo, o universo empurra-nos com alguma situação assim bem desafiante para nós acordarmos. E foi numa situação desafiante que eu acordei. Porque nós só temos duas formas de evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Nós podíamos escolher pelo amor, mas nem sempre isso acontece. Porque temos muitas crenças limitantes, muitos traumas, muitas memórias de dor e sofrimento armazenadas na nossa mente inconsciente, que forma como se fosse uma barreira, uma cortina que não nos deixa ver para além da cortina. E daí ficamos ali estagnadas naquela vida, até que acontece uma situação muito séria, porque quando a dor é pequenina, parece que a pessoa não age, ok? Se aconteceu alguma coisa que magoou, uma coisa pequenina, a pessoa aguentou e diz, está bem, isto depois passa. E não faz nada para mudar, porque é pequenino, não doeu muito. Agora, se doer muito, a pessoa tem que fazer algo para sair dali. Às vezes, situações que não são, de forma nenhuma, agradáveis, não foram atraídas conscientemente, mas sim com base em tudo isso, porque tudo isso que está na nossa mente inconsciente carrega uma vibração, ok? E essa vibração é que está a ser emanada porque todos nós temos à nossa volta um campo eletromagnético que está sempre a girar. E então tudo o que sai de nós volta para nós. Sai de mim, volta para mim. Então aquilo está sempre a vibrar. Se nós tivermos a mente inconsciente cheia disso tudo, para além de, às vezes, os pensamentos negativos que nós temos, o medo, a ansiedade que todo o ser humano tem, isso está a sair de nós. É o que está a vibrar, está a sair de nós e é o que vai voltar para nós. Então é tão necessário passar conhecimento a este nível para que as pessoas possam ouvir e dizer, ok, eu identifico-me com isto, já percebi que tenho que fazer algo. Outras coisas que acontecem, por exemplo, na adolescência, na infância, que digamos que nós não criamos com a vida, não é? Através da dor, mas da barriga da mãe já vem dentro de nós, dentro dessa mente inconsciente, coisas negativas, memórias de dor e sofrimento, escassez, violência, etc., que foram absorvidas na barriga da mãe, depois passou na infância, obviamente que como criança não tem a capacidade, porque até aos 7 anos de idade a criança não tem a mente consciente formada. Tudo fica no inconsciente. Então tudo o que se viveu, o que se experienciou, o que se ouviu, ficou tudo na mente inconsciente. E lógico, como criança não tem a capacidade de chegar lá e agora vou reprogramar a mente. Não existe isso, porque a criança sonha e acredita que vai vir. E depois vêm coisas desagradáveis. Para essas crianças é complicado, que as leva muitas vezes a frustrarem-se com a vida e depois isso vem para a vida adulta e não é fácil, realmente. Isso é algo que mexe muito comigo quando é criança, filhos, é algo que me impacta muito. Se for uma criança em que os pais evoluíram e percebem, podem ajudar aquela criança. Agora, ela sozinha, como criança, ela não consegue. Então vai ter que trabalhar isso mais tarde. Quanto mais cedo, melhor. Por isso, eu quando vejo adolescentes a aprenderem sobre reprogramação mental, a fazerem técnicas de terapia, eu fico maravilhada, porque esses adolescentes estão a criar um futuro adulto muito, muito melhor do que ele poderia ser se não fizessem nada nesse sentido. Tudo o que move este mundo, o universo, tudo, a natureza, tudo, qualquer coisa que tu consigas ver neste mundo, tudo o que move este mundo, é feito de átomos. Os átomos são feitos de energia. Então tudo é energia. Pode não parecer, mas estes óculos têm aqui, se colocarmos aqui o microscópio, vamos ver que isto é partículas de átomos, portanto também tem energia. Por isso é que às vezes quando nós vamos comprar um objeto fora, aquelas pessoas que tocaram naquele objeto, ficou aquela energia naquele objeto. E a gente não pensa nisso. Quando tu entras num ambiente e começas-te a sentir mal, assim do nada assim começas a sentir, sei lá, um cansaço, uns arrepios, umas coisas estranhas. Tu sentes que a energia daquele ambiente não está boa. E aqui não estamos a falar cá nem de espíritos, nem de nada. Estamos a falar de energia. Porque há energia positiva e há energia negativa. E ambas conseguem sentir e perceber.
E se nós pararmos, que é isso que é importante, se conseguirmos parar para avaliar o que é que estamos a sentir, porque manifesta no físico, nós é que muitas vezes também não ligamos, nós conseguimos perceber se estamos com mais energia negativa ou positiva, ou o que é que se está a passar. As palavras têm energia, os pensamentos têm energia, as emoções têm energia, as ações têm energia, as atitudes, os comportamentos, tudo tem energia. E tudo isso está, não é, em nós. Estando em nós, essa energia está a sair de nós através do campo eletromagnético e vai voltar para nós através do mesmo campo eletromagnético. Então, por isso é que é importante nós percebemos que tudo é energia. Lei do retorno, correto? Aquilo que o outro faz, ele vai atrair. A lei da atração, que tanto se atrai o negativo como o positivo, correto? Se o mundo não fosse energia, tudo aquilo que eu fizesse ao outro, para mim não vinha voltar. Estava feito, não voltava. Mas como o mundo é energia, a energia que eu estou a emanar daquilo que eu estou a fazer, vai voltar para mim. Então a energia é isso, tudo tem energia. Por isso eu quando faço algum projeto, alguma coisa, eu gosto de primeiro sentir, tentar perceber as intuições, com o meu ser, com a minha verdadeira essência, com a centelha divina que está em cada um de nós. Então eu tento me conectar, ok? Pergunto, é isto que eu tenho que fazer? É por aqui que eu tenho que ir? Quando nós fazemos perguntas, a nossa mente vai buscar as respostas. E por um insight, algo que ouvimos, vem ali a resposta. Só que na correria do automático do dia a dia, se nós não pararmos uns minutinhos que seja para ouvir, nós não vamos conseguir perceber. Então significa que nós, o nosso ser, aqui entra o ser, por isso a importância do ser, quando nós não conseguimos parar para ouvir o nosso ser, nós não conseguimos às vezes fazer as coisas alinhadas com aquilo que é necessário para o mundo, com o projeto do universo, que o universo quer que nós façamos para ajudar o mundo. Então a energia é isto, tudo é energia. Se eu te disser uma frase negativa, se eu te ofender, isso está a carregar uma energia de quê? De negatividade, de ofensa. Essa frase, por ressonância, vai voltar para mim. Em ti só chega aquilo que tu deixares sair de ti. E se tu baixares a tua vibração, ou seja, quando nós baixamos a nossa vibração, estamos mais suscetíveis a receber energia menos boa. É neste sentido, tudo é energia neste mundo. As plantas, as flores, os objetos, as árvores, o mar, a areia, tudo, o vento, o sol, tudo tem energia neste mundo, tudo. E nós somos parte do universo, então também somos energia. Precisamos de olhar para isso. Nós não devemos contar, e até mesmo aquelas pessoas que são da família, que nos amam, quando nós contamos um projeto que é importante para nós, aquela pessoa tem as crenças dentro dela e tem aquilo em que ela acredita como uma verdade, correto? Que são as crenças. Se essa pessoa me ama e ela acha, com base nas crenças que ela tem, que aquele projeto que eu vou fazer não é bom para mim e vai-me prejudicar, ela vai-me dizer, ai, cuidado, não faças isso, que isso não é bom, querida. Pode ser uma mãe, uma prima, um pai, um tio, um filho. Porquê? Não é por mal. Aqui não é por mal. É pelo amor, mas com base em todas as crenças que estão dentro de cada pessoa. E o que é que vai acontecer contigo quando tu contas e isso acontece? Tu vais te desmotivar. Tu vais ficar a pensar, será realmente que isto não é mesmo bom para mim? E vais perder a energia porque estás a dissipá-la. Enquanto que se tu mantiveres a energia desse projeto só contigo e depois dele estar realizado contares, aí sim, estás a colocar todo o teu foco, toda a energia no teu projeto. Quando começamos a contar, espalhamos a energia e também nos desmotivamos. Claro que depois, se são aquelas pessoas que nos querem menos bem, aí piora um pouco, não é? É bem pior. E então não devemos contar nada. E uma recomendação que eu acho que é importante é assim, quando tiverem que postar, porque nós sabemos que nas redes sociais precisamos de fazer stories, por tudo bem, mas quando fizerem stories, não façam de algo que ainda vão fazer ou que estão a fazer no momento. Gravem o vídeo como se fosse um story,
gravem e quando aquilo já estiver feito, já tiverem aquilo vivido na vossa vida, aí postam nas redes sociais, porque aí já não vai afetar, porque já está feito, já correu bem, ok? Nunca, jamais postar nada do dia a dia em ação. Primeiro, jamais desistam dos vossos sonhos. Não importa a idade que tenham. Não importa. Se estão aqui neste plano, ainda não passaram para outro plano, é por algum motivo. E nós viemos aqui para ser felizes. Nós viemos aqui para ser quem nascemos para ser. Se não estamos a ser, precisamos de olhar para isso. E olhar para isso envolve a escolha, envolve a decisão, porque nós temos o livre-arbítrio, não é? Nós é que temos a escolha. Envolve escolha, decisão e, claro, a ação. Então é preciso agir. E às vezes agir é, num primeiro momento, poder fazer alguma coisa gratuitamente. Mas em algum momento, para passar para outro patamar, para elevar, às vezes é preciso investir em nós. E eu investi muito em formações, em terapias, em tudo. É preciso, é necessário, porque sozinhas nós não conseguimos. Vamos acabar por voltar atrás, vamos acabar por desistir e não conseguimos. Precisamos de ferramentas para conseguir mais rapidamente desbloquear a nossa vida, transmutar, transformar a nossa vida. Mas quando não se tem, num primeiro momento, condições financeiras para algo, façam gratuitamente. Eu passo muito conteúdo gratuito nos meus vídeos. Que se a pessoa assistir com atenção e interiorizar o que está ali e fizer, a pessoa vai conseguindo, aos pouquinhos, melhorar, transformar. Claro que depois, para passar para um patamar, é preciso investir. Não tem como. Até porque quando nós não investimos algo, eu falo agora em troca financeira, e se for tudo gratuito, nós não nos comprometemos com a nossa cura. Nós temos aquilo, ok, tenho isto aqui, isto foi gratuito, se eu não fizer não faz mal. Mas quando envolve o custo adicional, a pessoa vai fazer. Então, é essencial, jamais desistam, invistam em vocês. Porque a pessoa mais importante da vossa vida e sem a qual nada funciona, nem a ajuda aos familiares, nem o trabalho, nem nada funciona, é sem ti. É a pessoa mais importante da tua vida. E se tu estiveres bem, é que nem no avião. A hospedeira diz, se acontecer alguma coisa, colocar a primeira máscara em nós para depois podermos estar bem para ajudar os outros. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida. Então, nunca desistam, jamais pensem que a idade é uma limitação. Invistam em vocês e coloquem-se em primeiro lugar. Amem-se, porque sem amor próprio e sem se colocar em primeiro lugar, não conseguem atrair aquilo que desejam. Porque a mensagem que está a ser passada é de que eu não sou importante. Ok?